Nesse vídeo eu quero tratar aqui de resultado das minhas pesquisas, do trabalho que eu estou defendendo, de que a relação entre o direito, particularmente o direito penal, a criminologia, o cristianismo e o problema da ideologia. Essa discussão ela está dentro desses dois modelos maiores, né? A modernidade e a pós-modernidade. E uma coisa que eu tenho reclamado muito, que eu sinto falta na literatura brasileira, até mesmo na literatura traduzida, só mesmo na literatura estrangeira, com língua estrangeira, que nós encontramos mais informações, a respeito do que eu estou chamando sempre de a questão teológica. Essa relação entre a teologia e a filosofia, muito importante no meu entendimento, na formação do chamado pensamento moderno e agora no pensamento pós-moderno. E, a princípio, é preciso entender que a filosofia moderna está intimamente ligada à teologia que já vinha se desenvolvendo desde a Idade Média. As questões filosóficas, os grandes paradigmas filosóficos, são consequências das grandes discussões teológicas que já vinham se desenvolvendo no decorrer da Idade Média. Isso correlacionado, né, aos demais vetores formadores da modernidade, o direito e a cultura greco-romana, assim como a própria filosofia também greco-romana e judaico-cristã. Então a filosofia ela termina refletindo, e aí já com uma nova interpretação acerca do significado da razão, já algo próprio do pensamento moderno, ligado à ideia de um pensamento laico, trazendo aí a ideia de uma soberania da razão. Isso fica cada vez mais claro a partir do fenômeno comumente chamado Renascimento. E estas questões que outrora estavam ligadas à questão teológica e a um debate direto com a Bíblia, passam por uma nova recomposição em que ganham uma versão dita, pelo menos cada vez mais laica. Porém, mesmo assim, isso é muito claro nos grandes, digamos, teóricos do pensamento moderno, né? John Locke, Hobbes, Rousseau, Jean Baudin, só para citar alguns, né? Esse diálogo direto com a Bíblia e com questões que estavam para a teologia, que transferem para a filosofia e, por consequência, para a questão, as duas dimensões, direito e Estado. Dentre as principais, estaria a ideia de que o questionamento se Deus existe ou existiria. E em que medida, se ele existisse ainda, naquele tempo, em que medida ele teria desistido da humanidade. Porque, na medida que o pensamento moderno se afasta dos parâmetros bíblicos trazidos pelo período chamado Idade Média, algumas questões, principalmente, que já estavam respondidas, elas ficam carentes de respostas.
particularmente a questão, o significado do ser e a questão do mal. E esses, inclusive, passam a ser dois grandes desafios para a filosofia e, por conseguinte, para o direito e o Estado, porque não por acaso essas duas dimensões, direito e Estado, no que diz respeito principalmente à questão do mal, passam a ser chamados para dar respostas. E essa questão ela está muito bem refletida no chamado pensamento moderno, particularmente o pessoal justnaturalista, contratualista, né? E fica bem claro em Rousseau, quando Rousseau traz uma resposta para o mal. Ele traz uma resposta para o mal, e aí já não se fala exatamente, né, os naturalistas, os contratualistas, eles não falam já diretamente no problema do mal, mas uma das suas principais manifestações, a violência, né? A corrupção da natureza humana. E essa visão, então, está lá bem em Rousseau, em que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Essa visão de Rousseau, bem colocada no contrato social, ela não é uma ideia nova trazida por Rousseau. Apenas alguns autores vão deixando mais claro determinados posicionamentos de uma tradição, um pensamento que nós comumente costumamos chamar de modernidade. Então, de certa forma, estaria explicado aí o problema do mal. O problema do mal, transposto para a sua versão mais evidente, a violência, estaria respondida através da ideia de que o homem está condicionado pelo meio social, pelo meio ambiente. O homem é uma condição, o homem é um reflexo do seu meio ambiente, tirando aí do ser humano algo muito importante, que seria a questão da sua autonomia. E aí traz um debate muito importante com o problema da razão, porque na medida em que o homem perde essa autonomia perante o seu meio ambiente, perante o contexto que ele vive, ele passa a ser um mero reflexo do meio, perde aí a sua característica psíquica, racional, né, de trazer para si a possibilidade de um autogoverno, como foi muito bem expressa na versão kantiana. Né? Muito bem. Então, isso ilustra, em rápida síntese, algumas das principais polêmicas que estão embasando a formação do Estado e do direito moderno. Nesse sentido, o século XIX, particularmente, quando o academicismo está começando a se formar nas suas versões tal como conhecemos hoje, esse academicismo ele começa a separar direito do Estado, né? E nesse sentido, nesse contexto, o direito penal particularmente ele passa a ser chamado, principalmente ele, né, para ser chamado para trazer respostas para esse comportamento, digamos assim, naturalmente violento, naturalmente agressivo, como já vinha se discutindo, inclusive Hobbes, no Leviatã. A possibilidade de liberdade em Hobbes, no Leviatã, está condicionada exatamente a esse questionamento acerca da natureza humana, se o ser humano teria ou não uma natureza violenta. Muito bem. A criminologia, por sua vez, que tem origem na medicina, não tem origem no direito, nem no direito penal, a criminologia, por sua vez, ela também vai surgindo, né, no século XVIII, com a chamada frenologia. Ela também tem essa perspectiva essa missão de trazer respostas para o que seria interpretado naquele momento como duas expressões do mal, né? O crime e a loucura. Né? Então, daí porque a mudança de reflexão, né,
do coração para o cérebro. A ideia de que essa ideia da razão moderna, ela traz uma concepção de que tudo surgiria no cérebro humano. Então as pesquisas começam a se iniciar no século XVIII em busca de encontrar uma resposta no cérebro humano para o que era interpretado na época como duas expressões do mal, a loucura e a violência, né? E o crime, particularmente, né? Então começa a se mapear o cérebro dentro daquelas possibilidades daquele tempo, né? Mas é no século XIX que, de fato, a criminologia ela busca, assim como em todo o direito, e particularmente também o direito penal, a partir do surgimento principalmente da filosofia positivista de Augusto Comte, tenta ganhar, as ciências humanas trazem para si esse desafio de ganhar uma estrutura e um conteúdo, né, um status de ciência. E nesse sentido, o desenvolvimento da criminologia no século XIX é muito importante porque ela vai ser chamada para contribuir com o direito penal, assim como a sociologia kantiana, vão ser chamados para contribuir para que o direito, e particularmente o direito penal, ganhasse esse status de ciência, né? Algo que vai ser discutido por diversas escolas e que, no caso do positivismo jurídico, ganha uma expressão maior, uma expressão mais, digamos, mais extrema, tentando, inclusive, tal como pregava o próprio Augusto Comte, trazer uma ideia de organismo humano, né? Organismo natural para a ideia do organismo da sociedade. Também essa ideia de sistemática para o direito. Então, é a partir daí que começa cada vez mais a se aprofundar a busca da questão do crime, particularmente, no corpo, né? Essa ideia não é nova do século XIX, ela não é nova da antropologia criminal, ela não é nova da escola positiva, ela já vem caminhando desde o século XVIII, mas no século XIX, com o avanço das pesquisas nas ciências naturais, tenta-se trazer essas fórmulas das descobertas das leis naturais para o âmbito das ciências que a gente chama aqui de ciências humanas em geral. É importante entender essa relação entre o direito penal e a criminologia no século XIX, quando a criminologia, como eu disse, ela é chamada para sustentar uma visão científica do direito penal. Isso é importante entender porque é uma visão completamente oposta, né, da relação atual entre criminologia e direito penal. E aí eu preciso fazer um parêntese para falar do problema da ideologia. A ideologia ela tem um marco histórico, para começar, inclusive o termo ideologia surge no século XVIII com o filósofo ou filósofos francês de Tracy, né, aonde ele está em tantas outras buscas de encontrar uma forma para explicar o pensamento humano. À medida em que o pensamento moderno, como eu disse antes, se afasta da Bíblia, e a Bíblia explica que o entendimento humano estaria vinculado à influência do Espírito Santo, na medida em que o pensamento moderno se afasta da Bíblia e traz a nova concepção de razão, o pessoal está querendo explicar como é que o ser humano entende, por que entende, o que é o conhecimento, como se adquire o conhecimento. Isso é uma das questões mais discutidas no decorrer do chamado pensamento moderno. Kant é uma das maiores expressões dessa questão. Mas o de Tracy também está nesse ambiente, né? E ele tenta fazer da ideologia uma ciência
do entendimento, uma ciência do pensamento, né? E fazendo parte ali de toda a tradição iluminista, uma tradição que nasce fundamentalmente anticristã, porque, como eu digo sempre, né, quando nós lemos nos livros brasileiros que o direito se afastou da religião, que o direito tendia a se afastar da religião, essa religião tem nome, essa religião não é qualquer religião, né? Essa religião é o cristianismo. Né? Os iluministas, que formam um grupo específico dentro da tradição do século XVIII, eles estão claramente, especificamente voltados para o cristianismo. Né? O cristianismo passa a ser considerado uma religião ou uma filosofia de pessoas imaturas, né? De pessoas que não tinham capacidade de desenvolver um raciocínio científico, um raciocínio lógico. O cristianismo, a partir do iluminismo, ele ganha cada vez mais um sentido pejorativo. Tá? Isso, inclusive, também é uma opinião muito clara do senhor Beccaria. Então, essa relação entre o direito penal e a criminologia, ela passa necessariamente por essa questão da ideologia, porque com o aparecimento dessa ideia do que vem a se chamar ideologia, principalmente no decorrer do século XX, não só esse conceito vai ganhar diversos significados, como vai fazer com que a relação entre direito penal e criminologia se modifique completamente. Né? A criminologia, a princípio, como eu dizia antes, ela ganha a ideia de uma explicação, uma forma de explicar algo, particularmente o pensamento, particularmente o raciocínio humano, sem recorrer aos conceitos ou às ideias bíblicas, religiosas. Né? Mas a partir de um determinado momento, a ideologia ela ganha um conceito pejorativo, principalmente a partir de um debate entre de Tracy e Napoleão Bonaparte. É Napoleão Bonaparte que traz a ideia de uma ideologia como algo capcioso, como algo que faz parte de uma não-verdade, né? Um pensamento perigoso, um pensamento que não tem correlação com a realidade. É Napoleão o primeiro a trazer esta concepção, essa ideia de ideologia, tentando rebater a teoria de Tracy, diga-se passagem, com quem inicialmente tinha uma relação muito pacífica. O seu Karl Marx, ainda no século XIX, é que vai trazer esta ideia de uma ideologia no sentido negativo, no sentido capcioso para a sua teoria, juntamente com a crítica que ele faz, né, à juventude hegeliana. Né? Tanto a juventude de esquerda quanto a juventude de direita. Tanto aqueles que são representados pelo Bruno Bauer, como aqueles que são representados pelo senhor Feuerbach. E Marx traz a ideia de que a ideologia seria uma ideia, uma visão errada do mundo, uma visão alienada. Conceito de alienação esse que ele vai buscar em Rousseau. Essa visão alienada poderia ser corrigida pela ideologia dele, o Sr. Karl Marx e o Sr. Engels, que eles passam, inclusive, a atribuir o status de ciência. Nesse sentido, o Sr. Karl Marx ele faz uma mistura entre de Tracy e Napoleão Bonaparte. De Tracy traz a ideia da ideologia como ciência, Napoleão Bonaparte traz a ideia da ideologia como algo negativo, algo distanciado da realidade. Então, o Sr. Karl Marx ele pega a ideia de Bonaparte, a ideologia como algo negativo, algo apartado da realidade, algo característico de um indivíduo alienado, porém, a dele, ele atribui o status de ciência, tal como ele foi buscar em de Tracy. Então, daí nasce a ideia da ideologia como uma forma de fazer revolução.
aí, essas questões, elas não teriam tanta influência sobre a concepção de Estado e direito no século XIX. Essa influência, ela começa a se tornar marcante a partir do século XX e particularmente com a chamada crise do socialismo marxista a partir da Primeira Guerra Mundial, que eu não vou me estender aqui porque eu já comentei sobre isso em diversos outros vídeos. Apenas salientar que dessa crise do marxismo, só para tomar como referência, surge duas vertentes, né, também socialistas, o marxismo cultural e o fascismo, que são duas reações à crise do marxismo comunista, no sentido estrito, como foi colocado pelo Marx e Engels. Bom, é importante localizar isto, pontuar isto, né, mesmo que eu não venha detalhar aqui, mas é importante porque a partir do momento em que se constitui a Escola de Frankfurt, aí sim você começa a perceber uma forte influência, né, desta nova visão, deste novo neomarxismo, principalmente no direito. A Escola de Frankfurt, se você se dedicar a estudar isso, você vai verificar que no decorrer da sua composição, Adorno, Horkheimer, Erich Fromm, Wilhelm Reich e alguns outros, eles vão, e mais recentemente Habermas, eles vão como que escolhendo determinados pontos, determinadas instituições para a qual cada um deles se volta para estudar, para aprofundar e para criticar. É bom que diga-se passagem que o conceito de crítica utilizado hoje não é o conceito de crítica kantiano. O conceito de crítica hoje ele é um conceito marxista muito bem expresso no livro de Lenin, O que Fazer, onde ele deixa muito claro, critique o seu oponente, ou seja, derrube ele. O conceito de crítica hoje é o conceito que está muito claro e que foi adaptado também em decorrência da influência da Escola de Frankfurt para a palavra no sentido de desconstrução. Então hoje está muito em moda você falar vamos desconstruir, né? Exatamente, crítica no sentido marxista significa isso, desconstruir, né? Desconstrua tudo que está na sua frente, desconstrua esta sociedade para trazer uma sociedade nova, porque essa não presta, e tudo que faz com que essa sociedade se mantenha, né? Então nesse sentido você tem que destruir o direito, você tem que destruir o Estado para construir uma sociedade nova, porque a família, o Estado, o direito estariam entre as instituições principais, a moral, que comporiam a estrutura desta sociedade moderna. Nesse sentido, a Escola de Frankfurt ela começa a trazer determinadas concepções, né, de que este direito que nós temos, esse Estado que nós temos, é um direito repressor, é um direito discriminador, é um direito repressivo, juntamente com o Estado. E como foi apelidado, resumidamente, pelo Marx e Engels, um direito burguês, um Estado burguês. Mas a Escola de Frankfurt, ela leva também as últimas consequências, ela está orientada fundamentalmente em diversos outros movimentos revolucionários pela ideia de revolução sexual que foi trazida pelo Marquês de Sade. O pessoal aqui não costuma levar a sério a ideia do Marquês de Sade e pensa que o Marquês de Sade foi apenas um escritor pornográfico. Não. O Marquês de Sade foi algo muito mais do que isso. O Marquês de Sade ele tinha toda uma teoria revolucionária baseada na orgia, baseada na mais completa liberação sexual, porque inclusive os iluministas eles trazem a ideia, eles vão buscar lá uma interpretação greco-romana
da ideia do orgasmo e traz a ideia de que o prazer maior que o ser humano poderia alcançar na vida, já que só existiria esta vida, não existiria uma outra vida, a negação de Deus, nesse sentido, o orgasmo sexual seria o maior prazer que o ser humano poderia obter. Então, por isso que o sexo, e particularmente o sexo orgiástico, por ser assim, o nível maior desse prazer, da possibilidade desse prazer, seria alcançar a felicidade. Daí porque já trazem também a ideia, muito bem adaptada por alguns autores mais atuais, como o Sr. Michel Foucault, a ideia de que negar o sexo à criança, né, seria negar a criança a ter acesso à felicidade. Então, eles trazem uma ideia pagã, antes do cristianismo, e tentam trazer esta ideia para a sociedade moderna ocidental, porque, segundo o Marquês de Sade, ele deixa isso muito claro no livro dele chamado Filosofia da Alcova. Se você quer destruir a sociedade moderna, que tem base judaico-cristã, você precisa fazer uma revolução sexual. Se você fizer uma revolução sexual, você destrói todas as bases morais dessa sociedade. E você consegue destruir tudo para tentar uma sociedade melhor. Então, daí porque a Escola de Frankfurt ela vai abraçar essa ideia. Não por acaso o Wilhelm Reich ele escreve um livro, Revolução Sexual. E a partir daí ainda há uma outra adaptação a uma ideia de Marx que está lá na ideologia alemã. Marx ele deixa muito claro na ideologia alemã que o crime é um preconceito. O conceito de crime é um preconceito porque, segundo Marx, o direito estaria exigindo do indivíduo aquilo que ele não pode alcançar, aquilo que ele não é e não pode alcançar. Nesse sentido, há um debate aí entre um fundamento deontológico e um fundamento ontológico do direito. O direito moderno ele está baseado numa concepção deontológica do direito, né? O vir a ser, né? O poder se transformar. Se o direito não estivesse baseado numa concepção deontológica, você não poderia falar, nós não poderíamos falar em ressocialização. Nós não poderíamos estar discutindo ressocialização, porque o indivíduo é criminoso, algo ontológico, seria algo da própria natureza, então não haveria que se falar num processo de regeneração, de resgate e, consequentemente, de ressocialização. Esta é exatamente a visão marxista que o Sr. Marx deixa muito claro na ideologia alemã, né? E ainda fazendo uma correlação muito capciosa, onde ele fala que se o crime está relacionado à questão do pecado, né, e o pecado é uma questão relacionada a Deus, se Deus não existe, o pecado também não, por isso o crime é um preconceito. É importante salientar isso, não só pela influência que hoje tem o marxismo, o neomarxismo no nosso direito, particularmente, né, mas também por conta de que o pessoal que gosta muito de ler Foucault, pelo menos um capítulo do livro Vigiar e Punir, né, por não entender muito bem essa questão, e defende Foucault. Na verdade, Foucault está trazendo também as últimas consequências, esta ideia do crime, né, no senhor, essa ideia central trazida pelo Marx e Engels na ideologia alemã. Então, nesse sentido, que eu quero mostrar que a criminologia ela vem ser transformada num mero instrumento ideológico para atingir o direito penal. Na medida em que se transforma numa mera dimensão ideológica, e eu digo isso por quê? Porque simplesmente as escolas da criminologia a gente vê hoje como algo do passado. Né? Hoje, o que é que você estuda hoje na criminologia fundamentalmente? Abolicionismo penal. A criminologia crítica, todas duas fortemente vinculadas ao marxismo revolucionário, aquela ideia que traz o crime como uma consequência da sociedade, Rousseau, né? O indivíduo é vítima da sociedade, e nesse sentido você vê, né, uma inversão do crime. Né? Você vê a ideia de que a vítima,
não é mais o criminoso. A vítima é o criminoso, que é vítima da sociedade preconceituosa, discriminadora, burguesa, repressora, etc, etc, etc. A sociedade essa estruturada e alimentada por um direito e um Estado também burguês, repressor, criminoso, enfim. Então, quer dizer, você tem toda uma visão revolucionária e, nesse contexto, o criminoso passa, de certa forma, a ter direito de cometer crime, porque o crime passa a ser também uma forma de contestação. E não por acaso, ele passa a ser usado pelos movimentos revolucionários, os partidos revolucionários, e é o que você assiste todo dia. A polêmica, por exemplo, entre Maria do Rosário e o Bolsonaro consiste exatamente nisso. A Maria do Rosário, ela está defendendo exatamente essa visão revolucionária, né, de que o criminoso é um coitado, né, e que toda forma de atingir o criminoso através do direito, através da lei, é uma forma de repressão, né, enquanto o Bolsonaro vem defendendo a ideia de que é preciso combater o crime e não deixar a população, né, vulnerável a essa expansão da criminalidade, que, no meu entender, é uma expansão planejada. Né? As agressões, as interferências no trabalho policial que vem ocorrendo no Brasil, inclusive a Polícia Paulista agora, pelo menos segundo a imprensa, ela foi proibida de usar gás lacrimogêneo e bala de borracha em manifestação. Isso, no meu entender, é uma forma ideológica de se atuar, no sentido de corroborar com a ideia de que a polícia é repressora e que o manifestante que está ali para quebrar tudo não está ali apenas para manifestar suas ideias, que esse manifestante ele pode quebrar tudo porque ele pode contribuir para destruir essa sociedade repressora e preconceituosa. Então eu quero mostrar, na verdade, a influência da ideologia. Hoje, uma nova concepção da ideologia, a concepção revolucionária, fazendo com que estas novas ideologias revolucionárias, elas transformem completamente a concepção de Estado e de direito, né? E como isso vem alterando as nossas vidas, se refletindo nas nossas vidas, inclusive trazendo um grau de insegurança, não só jurídica, mas também para o nosso convívio, que nós brasileiros conhecemos muito bem. Né? Essa escola de Frankfurt, nas suas versões mais recentes, ela vai levar isso às últimas consequências. Né? A libertar, fazer com que haja uma libertação, uma revolução sexual, é uma forma de atingir a libertação de todas as formas de comportamento que estariam relacionadas a algum tipo de cerceamento proporcionado tanto pela norma moral quanto pela norma jurídica. A revolução sexual, e daí porque inclusive o próprio Marcuse assume isso no livro dele, Eros e Civilização, uma reinterpretação de Freud. Né? Que Freud alertou que a civilização só seria possível se nós seguíssemos regras que pudessem conter e orientar a manifestação dos instintos. A partir do momento que nós deixamos que os instintos se manifestem, e segundo Freud, os instintos humanos, por serem ligados à natureza animal humana, eles possuem uma manifestação naturalmente violenta. Se nós permitirmos uma sociedade cada vez mais instintiva, nós estamos permitindo uma sociedade cada vez mais violenta. E nesse sentido, como eu disse antes, a revolução sexual ela seria apenas o início para que essa quebra de normas morais e jurídicas se desse em diversas outras manifestações do comportamento, tal, inclusive, como o comportamento criminoso. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você esse vídeo. Me acompanhe no meu canal Crítica e Crise e continue estudando e pesquisando sobre tudo aquilo que eu acabei de falar para você. Muito obrigado pela sua atenção.